Olá, eu quero tratar numa série de vídeos que começo agora sobre os municípios brasileiros tendo como referência a população dos mesmos. Vale destacar que somos um país semicontinental com 5.570 municípios e também sublinhando que os municípios são fenômenos político-administrativos que antecedem na história do Brasil os próprios estados e a própria União. Ora, esse ano de 2022 é o ano da realização do censo, finalmente, depois de 12 anos. E vamos, ao trabalhar agora com as estimativas de população de 2021, ter a possibilidade, mais ao final do ano, depois de comparar as diferenças existentes entre o que o censo apurar e o que podemos agora contemplar com os resultados que haviam sido divulgados no final do segundo semestre de 2021. Eu começo esse vídeo fazendo um recorte com aqueles municípios que vão se tornando raridades em termos populacionais no Brasil, que são os municípios com menos de 5 mil habitantes, ou seja, com populações até de 4.999. E tem coisas muito interessantes aí para a gente ver. Então, vem comigo para que eu te possa mostrar isso daí. Pois bem, o Brasil tem 1.250 municípios com populações abaixo de 5 mil habitantes. Isso corresponde a 22,44% do total dos 5.570 municípios brasileiros. Não é pouca coisa. Se nós pensarmos que no total a população estimada de 2021 era de 215 milhões e alguma coisa, nós termos uma quantidade expressiva de municípios com uma população desse tamanho, não deixa de ser algo a ser registrado. Por outro lado, se nós olharmos a somatória da população desses 1.250 municípios, ou seja, que tem populações abaixo de 5 mil habitantes, o total dá 4.184.620, o que corresponde a apenas 1,96% do total de habitantes do nosso Brasil. Então vejam como se trata aí de olharmos tanto os números absolutos como os percentuais, para percebermos que, se por um lado isso é expressivo, mas quando nós olhamos isso em face desse tamanho de população que nós temos, isso é de fato algo pequeno, pouco expressivo. Mas, ao olharmos, como disse na introdução, para esse fenômeno a partir das unidades federativas, de como isso se dá, né, na distribuição dos estados brasileiros, nós vamos ver realmente coisas muito interessantes. Preste atenção então. Vamos acompanhar então como se dá a distribuição da população brasileira em municípios que têm exatamente número de habitantes abaixo de 5 mil. Bom, destacamos primeiramente que fica de fora o Distrito Federal, Brasília, que não conta com municípios. Então temos 26 unidades federativas. Opa, temos mesmo? Sim, temos 26 unidades federativas, porém 4 estados não contam com municípios que têm populações abaixo de 5 mil habitantes. E vejam vocês, esses 4, 3 deles são os menores estados em população do Brasil, a saber, Acre, Amapá e Roraima. E apenas um deles, o Rio de Janeiro, está entre os primeiros, é o terceiro colocado na população totalizada, atrás de São Paulo e Minas Gerais, e que é um estado muito urbanizado, um estado com 92 municípios. Então, o Rio até seria de esperar mesmo que poderia ser essa exceção no Brasil. Mesmo assim, eu tinha como pressuposto que nós encontraríamos pelo menos um municípiozinho no Rio com uma situação como essa. Mas nunca imaginei que os 3 estados com menor população do Brasil não teriam nenhum município nessa situação. Pois bem, então, tirando esses 4 estados, nós vamos nos debruçar sobre os outros 22 e aí termos
mais clareza a respeito do peso desses municípios que se encontram nessa situação que nós nos propusemos aqui analisar. Fiquem bem atentos aí ao que nós vamos mostrar para vocês a seguir. Bem, para que a gente então observe esses 22 estados nos quais se encontram municípios com essas características, vale a pena também nós considerarmos que há uma heterogeneidade muito grande, não só no total da população estadual dos mesmos, mas também no número de municípios existente em cada um deles. Então, só para recuperarmos algo que provavelmente você também já se habituou a acompanhar aí pela imprensa, o estado de Minas é o que vem primeiro no Brasil com 853 municípios, seguido de São Paulo com 645 municípios, e desses que contam com populações nessas características que nós estamos analisando, o Rio Grande do Sul é o terceiro com 497 municípios. Esses 3 estados é que também se encontram os municípios que aparecem com, se é que caiba aí a palavra desempenho, com esta realidade numérica mais expressiva, seja na quantidade de municípios com populações abaixo de 5 mil, como também nos seus somatórios e percentuais no conjunto das populações dos estados. Do Sul é o que vem em primeiro lugar com 230 dos seus 497 municípios, contando com populações abaixo de 5 mil habitantes. Esses 230 mil municípios reúnem uma população de 680.880, numa população total do estado gaúcho de 11.466.630. Em números absolutos, Minas vem em segundo lugar, lembrando de novo, Minas é o estado com o maior número de municípios, que tem 239 municípios nessa situação. Eles reúnem, esses 229, um a menos que o Rio Grande do Sul, uma população maior, de 811.694, no agregado, para uma população total no estado de Minas de 21.411.923 habitantes. E aí, em terceiro, bem abaixo, o estado de São Paulo, com 141 municípios, se encontrando nessa situação, abaixo de 5 mil habitantes, reunindo também uma população que vem em terceiro lugar, de 468.344 habitantes, para uma população total do estado de 46.649.132 habitantes estimados em 2021. E também merece que a gente destaque que quando nós olhamos a média desses municípios com populações, média populacional desses municípios, com populações abaixo de 5 mil, quase todos estão em torno de 3 mil habitantes. A média seria mais ou menos essa. O Rio Grande do Sul escapa a essa realidade com 2.960 habitantes por cada um desses seus 230 municípios. Quando olhamos, por exemplo, São Paulo tem 3.222 e Minas 3.545 habitantes por cada um dos seus municípios nessas condições. Vamos cotejar agora com outras situações estaduais. Bem, nesse outro grupo dos 19, 9 estados brasileiros têm no máximo 6 municípios com populações abaixo de 5 mil habitantes. E é muito interessante que são estados, esses que nós vamos apresentar para vocês, que também não são, muitos deles, aqueles que contam com as maiores populações do Brasil. São eles: Alagoas, pela ordem alfabética, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco e Rondônia. E vejam vocês que interessante, o estado de Rondônia, que desse grupo é aquele que apresenta o menor número de municípios, total 52, é o que se sai com o maior número de municípios com populações abaixo de 5 mil habitantes, a saber,
6 municípios, somando uma população de 20.712. Até em números absolutos, quando comparado com essas demais populações de municípios nessas condições, também é o que se apresenta, o que está em primeiro lugar. Então, tudo isso para mostrar para vocês, quando nós pensamos numa coisa de fundo que talvez seja mais relevante, que as perspectivas de desenvolvimento, como o desenvolvimento brasileiro se dá, né, nas suas regiões, como se distribui, afinal de contas é o município, que é chamado também a célula máter da vida pública brasileira, da nossa sociedade. Então, vamos encontrar aí situações muito heterogêneas e que podem, muitas vezes, nos ajudar a entender as disparidades profundas que se encontram no Brasil e que muitas delas não são nem um pouco bem-vindas. Então, nos debruçamos agora com esse grupo intermediário de estados que abrigam exatamente esses municípios com populações abaixo de 5 mil, são 10. Pois bem, esses 10 reúnem situações diferentes, tanto olhando pela quantidade de municípios nessa situação, como também no total dos municípios de cada unidade federativa, como também nas populações dos municípios até 4.999 habitantes, como também no total das suas populações. E chama muito a atenção que o estado que reúne a maior quantidade de municípios desse grupo, e que também é um dos maiores do Brasil do ponto de vista territorial, a Bahia, né? Bahia tem 417 municípios, mas somente 11 desses abrigam populações abaixo de 5 mil habitantes. E no extremo oposto se encontram estados do sul do Brasil, 2 deles, Paraná e Santa Catarina, com um número de municípios rigorosamente igual nessa situação. 105, no primeiro momento achei até que tinha havido algum erro de digitação, fomos conferir 2 vezes para ter a segurança que é isso mesmo, ainda que cada um no total tenha um número de municípios com uma diferença de 100. Ora, mas se nós somamos desses 10 estados, as populações que se encontram nesses municípios pequenos, nós vamos verificar que aí se reúne exatamente a metade do total da população dos 1.250 municípios abaixo de 5 mil habitantes. E trato agora dos municípios nessa característica que estamos observando, recortando pelas regiões do Brasil, pelas 5 regiões geográficas do Brasil. Como já esperávamos, olhando por cada unidade federativa, a região sul, né, que abriga 3 unidades federativas, 3 estados, é aquela que de maneira clara e inequívoca tem o maior número de municípios nessa faixa, né, de população, de menor população, e também é a região que abriga a maior população somada dos municípios que se encontram nessa faixa. No primeiro exemplo, 35,20% dos municípios nessa faixa se encontram na região sul, e em termos de população, né, somando 1.367.516, como vocês podem observar aí na tabela, reúne 32, em termos de participação, 32,68%. Né? O Sudeste, que se a gente excluísse os municípios nessas características, pensando no total, é a região do Brasil com o maior número de municípios e também com a maior população do país, nesse caso vem em segundo lugar e, vamos assim dizer, bem atrás. Né? E aí, depois disso, nós teremos o Nordeste, com um número expressivo, mas de qualquer forma bem atrás, o Centro-Oeste depois, e por último o Norte, que aí, como seria de esperar, como o Norte tem um número de municípios no total bem abaixo, isso acaba se refletindo também nessa situação, né? E também na situação que é a somatória da população que está aí nessa faixa populacional. Pois bem, agora eu passo a falar do último tópico aí
do nosso assunto, que é olhar a variação populacional da população estimada em 2021 em relação à de 2020 nos municípios que se encontram nessa faixa populacional. Assim, o que a gente observa é que, ao comparar 2021 com 2020, a maioria, de forma clara, contundente em termos absolutos e proporcionais, de uma seleção de 218 municípios, ou seja, 142 deles apresentaram queda de população e apenas 76 tiveram aumento de população. Se nós abrimos pelas 5 regiões do país, veremos que apenas uma região, que é a norte, aquela que tem o menor número de municípios, com apenas 14, 10 deles, a maioria, acabou apresentando aumento de população. O restante teve claríssima redução. E, como era de esperar, a região sul, de longe, em termos absolutos e proporcionais, teve a maior queda de população, o maior número de municípios com queda de população nessa faixa populacional, seguido em termos proporcionais pela região centro-oeste. Em termos absolutos, seguido pela região sudeste. Todas as regiões, portanto, ou melhor, 4 das 5, tiveram de forma muito contundente essa redução na população de 2021 para 2020. Com esses dados, a gente fecha esse documento e o que nós gostaríamos de deixar como mensagem, acho que é o que perpassou praticamente todo ele, é que, ao contrário do que muitas vezes, depois que as estimativas anuais são divulgadas, o que o próprio censo decenal acaba sendo divulgado, olha-se para o menor município do Brasil e o tratam como uma excrescência, oferece uma visão muito romantizada a respeito dos mesmos, como se isso fosse uma coisa totalmente em extinção. E o que nós procuramos mostrar aqui é que não é isso que ocorre. Temos 1.250 municípios, ou seja, 22, tanto por cento do total dos 5.570 municípios no Brasil se encontram debaixo dessa realidade, ainda que, como se pode ver, a maioria apresentando queda de população. Me parece claro que os mesmos pequenos municípios merecem um cuidado analítico muito melhor do que vem tendo historicamente. Bem, era isso que a gente tinha para dizer nessa primeira parte do documentário sobre municípios. Esperamos que vocês tenham gostado e também oferecemos aí o link abaixo para aqueles que queiram ter acesso ao documento por escrito. Até breve, então.